Ai, ai. Vamos seguir aqui, então, com outros assuntos. O que mais que a gente vai falar, Mark? Vamos falar do Zelensky. Nós já falamos muito do Lula, né? Vamos falar um mas pouco se do bem Messi que, também, se bem que Zelensky é Lula, né? Então, por isso, já falamos muito do Lula. Trazer sim. mais Lula, mais Zelensky. Então, o Zelensky deu uma entrevista, na verdade não foi para a Folha, né? Foi para 7 veículos sul-americanos, né? Latino-americanos. Latino-americanos lá em Kiev. E, foi uma das declarações mais duras, né? Talvez a mais dura que Zelensky deu em relação ao presidente Lula, né? Ele foi bastante irônico na entrevista, Exatamente, né? achei ele debochado. Debochado. Pô, ele é um humorista, né? Sim. Mas assim, não dá pra botar o Danilo Gentili pra falar com... Né? Então assim, é isso, é o Danilo Gentili que virou presidente. Então, e olha, vou falar, tem chances o próximo Danilo Gentili. Não, também, e uma nação, né, que tá passando por uma guerra. Eu queria falar disso depois. Professor, começa, porque eu estudei bastante pra falar disso aqui hoje. Não, então vamos lá. Vai, vamos lá, Mark. Vamos, por favor. Zelensky, é assim. É assim. Você tá esperto, eu vou falar com você agora Zelensky, diretamente olhando no seu olho. Entre nós. A Ucrânia está tomando bomba desde 20 de fevereiro de 2022. O Zelensky para o Parlamento Europeu. O Zelensky recebe o presidente dos Estados Unidos, que já é um senhor de idade, sob bombas. O Zelensky faz concertos com Bonovox no meio da guerra. Você tem crianças morrendo todo dia. O país está em guerra. Aliás, não é nenhuma guerra, é um massacre. Bom, dito isso, o Lula, com a sua mentalidade de 2003, diz que vai resolver o problema da guerra. Assim que ele entra. O tempo de governo do Lula é o mesmo tempo do ChatGPT, né? 6 meses. Então, assim, em 6 meses ele entrou e falou, vou resolver a guerra. Ok, todo mundo parou para ouvir. Né? Vamos resolver a guerra. E ele faz tudo para não estar com o presidente Zelensky. Aí você vai me dizer, não, mas tentaram. Gente, quem tá em guerra não é o Brasil, é a Ucrânia. Quem tá tomando bomba é a Ucrânia. Eles que estão com urgência. Então, faz um esforço. Só para completar, e eu acho que você tem razão, a mim me desagradou demais a afirmação do presidente Lula, dizendo que quando dois não querem, não há briga. Não é? Desculpa, não tem dois, não houve um querer, não é? O que houve foi uma invasão, não é como se... As declarações foram muito infelizes. Foram muito ruins. Coloca as declarações, Marcela, na tua voz, do próprio Zelensky falando hoje. O que o Zelensky falou a respeito do Lula? Tá certo, ela fechou, tava no WhatsApp, né? Olha isso, ele falou... Tô lendo aqui a matéria da Folha, que foi o veículo que também entrevistou o presidente ucraniano. Alfinetou o petista pela falta de apoio para a criação de um tribunal especial internacional que julgue crimes de agressão na guerra e disse que o líder brasileiro quer ser original. Olha a ironia em suas propostas. Lula quer ser... A fala do presidente ucraniano. Lula quer ser original e devemos dar essa oportunidade a ele. Nossa, só ironia. Agora é preciso responder a algumas perguntas muito simples. O presidente acha que assassinos devem ser condenados e presos? Creio que se tiver a oportunidade, ele dirá que sim. Ele encontrará tempo para responder a essa questão? Ele não achou tempo para se reunir comigo, mas talvez tenha tempo para responder a essa pergunta. Claro. Não, pesado, né? Não, chega uma hora que a pessoa cansa, né? Porque assim, e aí não tem como não voltar, mas é o seguinte, eu acho que a situação interna tá tão difícil pro Lula que ele tá apostando no plano internacional por alguns motivos. Eu concordo. O primeiro deles... Eu concordo, a cortina ali de fumaça para poder... Não sei se é só cortina de fumaça, mas eu acho que tem também. Tá enfiando os pés pelas mãos, mas aí, né? aí o que acontece? Entre a forma e o conteúdo, acaba pecando. Às vezes, tá usando um canhão e poderia usar um estilingue. Então eu vou tentar dizer o seguinte, olha, primeiro que ele quer fazer uma inflexão total. Ele quer mostrar o seguinte, Bolsonaro nos paralisou internacionalmente, né? Foi uma diplomacia isolacionista, sem relações, agora o Brasil está voltando. E ele sempre, o Fernando Henrique e o Lula, sempre se sentiram à vontade fazendo a diplomacia presidencial. Eu acho que esse é um ponto. Ele está mais à vontade nesse plano internacional do que lidar com Lira, com a extrema-direita, com 8 de janeiro, com o que está acontecendo. E eu acho, não sei se é dele Lula ou se alguém cochichou que se ele conseguisse resolver o conflito, seria uma indicação para um prêmio Nobel para ele fechar, prêmio Nobel da Paz,
para ele fechar a trajetória política dele com o Prêmio Nobel. Deixar esse grande legado, né? Eu penso que há alguma coisa nesse sentido, e eu pensei nisso, mas não escrevi. Quando eu li do meu amigo Tibério hoje de manhã nas redes sociais, falou, alguém, como o Jacques Wagner tinha que falar no campo interno, mas alguém está querendo ali, deixa esse negócio porque não dá para resolver. Ou então, e aí a gente passa, quer dizer, né, dizer que o que acontece na Venezuela é uma narrativa, não, me perdoe, né? Ali tem fatos comprovados de desrespeito aos direitos humanos, de perseguição, não só de ataque aos jornalistas lá, como aqui no Brasil. Seguranças de Maduro agrediram sua colega jornalista. Exatamente. Quer dizer, então, assim, eu acho que tá um pouquinho desvirtuado aquilo que precisaria. Eu acho que dá para fazer, mas não do jeito que ele está fazendo. Sem falar dos venezuelanos que estão no Brasil. Que estão e que é uma outra questão que ele também poderia resolver. Famélicos, se prostituindo, doentes, quer dizer, morando nas ruas. Nas ruas. Então o que eu tenho para dizer assim dessa declaração do ele quer ser original, se a gente traduzir isso para o Twitter, ele quer ser diferentão. Só ele quer resolver o problema da Rússia. O mundo inteiro não acha uma solução. Aí vem o Lula, né, com uma cabeça de 20 anos atrás, que se é diferentão. Então ele diz o seguinte... E propõe vamos formar o Clube da Paz. Exatamente, sendo que os caras estão morrendo todo dia. Ele falou, tá bom, então primeiro ele vai dizer o seguinte, você vai colocar bandido na cadeia, porque para ele o russo é bandido. Você vai colocar o bandido na cadeia, eu quero ver como ele vai sair disso. Posso fazer o advogado do diabo? Por favor. Vamos lá, porque eu pensei nisso também um tempo atrás. É óbvio que eu acho que a probabilidade dessa inserção do Lula, essa mediação dar certo, ela é pequena. Então, se não der certo, todo mundo vai falar, não tinha como dar certo mesmo. É uma impotência nuclear invadindo um país pequeno que está resistindo, os Estados Unidos de um lado, a China dando apoio do outro, enfim. É uma jogada geopolítica de gente muito grande, né? Agora, e se der certo? Mas tem um detalhe, o Brasil tem muito mais rabo preso com a Rússia, por conta dos agrotóxicos, do agro como um todo, da carne, do que com a Ucrânia. Então o Lula também vai, até um certo ponto, China também, ele vai jogar pra torcida. Mas se der certo o quê? Esse plano do Lula? Eu tô dizendo o seguinte, se não der nada certo e continuar, e o Lula não conseguir mediar conflito e continuar, eu falo, bom, também... Era dificílimo. Mas e se acontece alguma coisa de dar certo? Mas, professor, você acha que o Lula tem cacife hoje para sentar... Não, mas é aquilo que o professor falou, né? O professor que você falou ano passado que não previa agora. Às vezes você tem coisas que escapam. Veja só, a gente que acompanha a política brasileira, eu acordo de manhã, né? Por exemplo, teve um dia que eu tinha descansado, tinha feito almoço, eu tinha descansado, eu estava me levantando para ir tomar um café, Nespresso e tudo mais, uma aguinha com gás, jornalista, e aí, professor, e o que vai acontecer agora? Eu falei, agora eu vou tomar um café, liga a televisão. Sabe o que era? O 8 de janeiro, o pau quebrando. Isso no domingo, e eu tava me preparando. Meu aniversário é dia 7, foi no dia 8. Dia 8. Eu estava me preparando para ter quebra-pau enquanto eu estava fora do Brasil, que eu fui passar lá as festas de final de ano na Argentina com a família. E eu achei que o quebra-pau ia acontecer na posse. Não foi. Aí eu relaxei. No outro, voltei. Né? Eu voltei, falei, vou tomar meu café, vou ler o jornal, que sou um senhor de 45 anos, eu leio o jornal de papel e tomo café no domingo. Eu vou abrir o jornal, tô levantando, é isso. Então, assim, num dia a gente tem guinadas, então pode acontecer. Eu acho difícil. Pode acontecer, mas o problema é como, assim, né, se ele parte do princípio, vamos formar o Clube da Paz e começa a ter um discurso e uma postura super equilibrada e diplomática com os dois países, pode ser, mas acho que já começou errado, né? Sabe o que significa isso? O que me parece, ego. Ego sofrendo de elefantismo. Foi aquilo que o professor falou do Prêmio Nobel, né? Quando eu falo alguma coisa, é qualquer coisa. Quando foi aquilo que ela tira de mim para dar para você. Ego, assim, foi aquilo que o professor falou. Realmente o professor é maravilhoso. Tá bom. Tá sensível demais. Não, tudo bem. Foi aquilo que o professor falou, claro.